Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje, o último programa do ano, eu estou com a minha querida Lia Diskin, crítica literária, uma promotora da cultura de paz, cofundadora da Associação Palas Atena. É um grande prazer tê-la aqui comigo e com os telespectadores para falar da cultura de paz. O prazer é meu, pode ter certeza. Então, Lia, eu gostaria de começar falando, porque nós vivemos num mundo que está muito violento. Você acha que a violência ela é transmitida geneticamente? Geneticamente, de maneira alguma. É um fenômeno cultural. Nós podemos acudir a trabalhos dentro da área da neurociência hoje, que são absolutamente taxativos, absolutamente claros, em dizer que a atitude, o comportamento é algo que se adquire dentro de um meio. Se estamos dentro de um meio que é amável, que é solidário, que é respeituoso, que legitima o potencial que cada um traz quando já nasce, sem sombra de dúvida que isso floresce. Dentro do universo natural vemos isso. Quando a terra é favorável a uma semente, quando as condições climáticas também ajudam e apoiam, essa semente naturalmente, não é certo, floresce, naturalmente oferece aquilo ao qual veio. O grande problema é, dentro da sociedade contemporânea, dentro, não é certo, de nossas culturas, observar e refletir sobre o repertório de valores com os quais educamos nossas crianças, com os quais interagimos entre nós. Se a competição está permeando as relações dentro de um lar, Sim. Se o marido, não é certo, e a mulher não têm uma ação mutuamente responsável na educação de seus filhos e estão em uma atitude psicologicamente de competição, é óbvio, não é certo, que o clima não vai ser um clima nem favorável, nem propício para uma escuta qualificada, para um gesto gentil, para um modo ou maneira, não é certo, de se expressar que acolha o outro e não apenas o acolha, mas também o convide a participar nesse projeto comum inicial no qual todos nós nascemos, que é essa família. Se a família não se torna o berço de uma convivência saudável, temos que ser realistas. A educação é a base, não é verdade? Sem sombra de dúvida. Então, houve o manifesto de 2000 em que realmente os laureados do Prêmio Nobel da Paz lançaram alguns princípios, enfim, que deveriam ser atingidos até o ano de 2015. Vamos falar um pouquinho desses princípios? Sem dúvida, o primeiro de todos eles é justamente, não é certo, a não violência. Sim. Não compactuar, não aliar-se, não participar de cenários, de situações onde a violência esteja postada, não é certo, ou esteja ativa. E quando falamos de violência, é muito importante distinguir que não estamos falando de agressividade. Sim. A agressividade é um componente totalmente natural dentro dos organismos vivos para dar conta da sobrevivência. A agressividade, não é certo, permite a um ser vivo ir em busca do alimento, satisfazer as necessidades básicas que tem, fugir de uma ameaça, fugir de uma agressão. A violência, e o próprio termo, não é certo, violência, que vem de violare, tem implícito o componente de fazer sofrer alguém, humilhar alguém, menosprezar alguém,
de alguma maneira, não incluir ou não legitimar a existência de alguém. Ser intolerante, preconceituoso. Todos esses componentes em que colocam em risco a dignidade da integridade humana são violências. São violências. Sim. E nós nos temos acostumado a um repertório de violências nos relacionamentos interpessoais. Nós nos temos acostumado a um repertório de violências nas instituições públicas que temos. Sim. E naturalizamos esse processo, como se fosse absolutamente normal e como se fizesse parte integrante e constitutivo da vida e do convivir. Bom, vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria que você falasse hoje sobre os tipos de obra e a utilização pelo síndico, por exemplo. Quais são as obras necessárias, as obras que podem ser feitas através do síndico, enfim. Iniciativa principal do síndico, né, não sendo da Assembleia. Veja, o síndico, como ele é o administrador da parte interna do edifício, ou seja, estruturalmente, administrativamente, financeiramente, ele é que deve ter na cabeça dele, e verificação constante, as necessidades do condomínio. Então, tudo que for obra que a gente chama de necessária e de caráter emergencial, por exemplo, teve lá um curto-circuito, furou um cano, alguma coisa assim. Essa, ainda que o valor seja muito alto, ele pode determinar a realização para que não prejudique ainda mais o edifício. E, na medida em que isso tenha ocorrido e gerado um gasto maior do que aquele que eventualmente ele tenha previsto na convenção, ele deve chamar uma assembleia para ratificar e até prestar contas dos seus atos. Porque, veja, o síndico não é dono sozinho, ele às vezes até nem é dono, ele pode ser síndico contratado ou profissional, como as pessoas chamam, e quando ele toma uma decisão financeira que vai gerar custo, ele tem que prestar contas, é uma obrigação dele prestar contas. Mas ele não pode ficar omisso, ele não pode, vou esperar que a Assembleia diga se vai ou não aceitar. Não, ele tem que tomar a decisão e depois demonstrar isso. Olha, a minha decisão foi calcada nesses fatos e o custo foi tanto. E por isso que ele tem, nesses casos emergenciais, mesmo até ultrapassando os limites que a convenção defina lá com o valor que ele possa gastar, toda a autorização legal. Agora, ele não pode mudar da cabeça dele, tipo, não gosto da decoração do hall de entrada, vou mudar. Exatamente. Aí já não, porque depende, o gosto dele depende daquilo que os outros vão aceitar ou não. Entendi. Né? Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.